há 3 anos, 2, né? Já vai fazer 3, né? No bairro ali de Perus, Vila Caiúba. Morei lá e já esqueci, né? E é um prazer imenso, né? Eu tinha um pouco mais de contato com a esposa, não era tanto também, né, Emília? Pastora também, esposa. E o pastor fará as devidas apresentações de quem está acompanhando. Eu já, desde já agradeço. Viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos, podendo participar deste culto a Deus, de adoração e louvor ao Senhor. Amém. Quero agradecer a pastora pelo convite, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, justificar o meu atraso, que eu vim de serviço, correndo, cheguei em casa, aí quando eu estava vindo para cá, pegamos trânsito, né? Mas graças a Deus conseguimos chegar. Estou acompanhado da minha esposa, a minha filha Gabriele, a minha filha Heloísa, minha filha Beatriz e tem a minha filha Manuele, que ainda está para vir em janeiro. Então são 4 meninas. E também estou junto com a minha mãe, também veio conosco. Amém? Quero ler com os irmãos o tema que nos foi passado, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículo 3 em diante. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém? Amém, Jesus. Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de o outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amém? Feche os seus olhos por um minuto. Ore e peça ao Senhor que fale conosco, continue falando conosco através de sua palavra nesta hora. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, mais uma vez estamos nós aqui diante da Tua presença. Deus, a Tua palavra foi lida, Deus. Tenha compaixão de mim, tenha misericórdia da minha vida. Fala conosco, Pai. Fala conosco de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda, e que a Tua palavra possa, Senhor, penetrar em nossos corações, e que ela possa produzir frutos, Pai, porque eu creio no poder que há na Tua palavra. Deus, a Tua palavra é poderosa para curar, transformar, salvar, libertar, Senhor.
Por isso eu peço a Ti, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, fala conosco, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida e usa-me nas Suas mãos, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Amém e amém. Podeis tomar assento. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto a qual nós lemos, o livro do profeta Ezequiel 47, ele é bem interessante, bastante sugestivo, porque contém uma mensagem gloriosa. Por mais que essa profecia, quando ela foi entregue ao profeta Ezequiel, na qual ele profetizou ao povo judeu, essa profecia tem como cumprimento ainda no período milenar, após o arrebatamento da igreja, após os 7 anos de tribulação, no momento que o Senhor vai reinar por 1000 anos na face da terra, a capital será Jerusalém, e Deus cumprirá essa profecia, que é chamado pelos os que estudam escatologia, período milenar, para tratar e cumprir a profecia com o povo judeu, onde Deus havia dito que o Messias sentaria no trono de Davi. E essa profecia não se cumpriu na primeira vinda, porque ele morreu e ele foi humilhado, mas a sua segunda vinda, e onde se cumprirá essa profecia no milênio, onde Jesus ainda vai reinar nessa terra durante 1000 anos, e a igreja, lógico, vai estar reinando com Cristo durante estes 1000 anos. E esta profecia será cumprida, do capítulo 47, neste período futuro, aonde o Senhor restaurará Israel, e a capital desse governo do Senhor Jesus será em Jerusalém, e a Jerusalém será restaurada, e Israel será uma grande potência nesse período. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que quando nós começamos a ler desde lá do capítulo 40, porque essa profecia ela se dá início ao capítulo 40, e o profeta Ezequiel, quando recebe essa profecia, ele está exilado num campo de concentração. Ele está exatamente na Babilônia, porque Deus havia levado o povo judeu cativo para a Babilônia. Deus havia permitido que Nabucodonosor e todo o seu exército, o poderio que havia sobre ele, cercasse Jerusalém, invadisse Jerusalém, destruísse Jerusalém. Os muros foram derribados, o templo aonde a glória de Deus se manifestava foi queimado, foi destruído, os utensílios foi saqueado, e a Bíblia diz que uma grande parte dos judeus foram levados por Nabucodonosor para Babilônia, e lá eles ficaram cativos, e uma grande parte deles ficaram num campo de concentração como escravos, e as outras, os que eram mais de condições financeiras melhores, ficaram servindo no palácio do rei, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz no capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel, que esse período de cativeiro, Deus já havia usado o profeta Jeremias, que eles ficariam durante 70 anos cativos, e depois de 70 anos Deus ia trazer eles de volta para Jerusalém, e Jerusalém seria restaurada, Jerusalém seria novamente levantada pelo poder de Deus, mas eles deveriam ficar durante 70 anos cativos, para que eles pudessem ser
corrigidos por Deus. A Bíblia diz que Deus usa Nabucodonosor e Babilônia como vara de correção para corrigir o povo de Deus que estavam desobedecendo algumas leis. A principal das leis, a principal lei o principal mandamento que eles deveriam obedecer, que eles estavam deixando de obedecer, era a guarda do ano sabático. E eles, desde quando Saul se levanta como rei, eles deixaram de guardar este mandamento. E fora este mandamento do ano sabático, eles também estavam entrando na idolatria. Então, por causa desta desobediência, Deus vem, interfere no meio do povo, leva eles cativos para a Babilônia, para que a terra descansasse durante 70 anos. 70 anos era como se fosse o dízimo do total de anos que eles ficaram sem guardar o ano sabático. Então, já que eles não guardavam com bem, Deus tira o povo de Jerusalém para que a terra descansasse durante 70 anos. E após 70 anos, este povo voltaria. E a Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel, capítulo 40, que quando Deus vem ao profeta Ezequiel no campo de concentração, ele começa a ter visões. E a Bíblia diz no capítulo 40, verso 1, que havia se passado 25 anos, que eles já estavam ali na Babilônia, 25 anos, quando Deus vem até o profeta Ezequiel e leva. Isso que eu acho interessante. Quando você lê o capítulo 40, você percebe ali que Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele para o futuro. Aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Algo que ainda não aconteceu nem nos nossos dias, algo que vai acontecer ainda. Mas como nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que não está preso ao tempo, ao passado, ao presente, ao futuro. E é por isso que quando Moisés pergunta em nome de quem que ele ia falar com o faraó, Deus responde a Moisés: Moisés, diga a faraó que o grande eu sou enviou você até lá. Eu sou o que sou, aleluia. Eu sou o que eu quero ser, aleluia. Oh glória, Deus é poderoso, Ele é tremendo e não existe, aleluia, limitações para o nosso Deus. E a Bíblia diz que Deus pega o profeta Ezequiel. E como pode isso? Não sei, a minha mente não consegue alcançar isso, mas a Bíblia diz que Deus leva o profeta no futuro, e ele começa a ver o que iria acontecer, a restauração total de Jerusalém no tempo do milênio. E ele diz, preste atenção no capítulo 40, versículo 1 em diante, ele diz: no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou para lá. Ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como o de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de medir e uma cana de medir. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Olha que glorioso. Deus leva o profeta Ezequiel lá no futuro e diz para ele: preste bem atenção no que você vai ver, preste bem atenção em tudo aquilo que você vai passar a ver a partir de agora, aleluia. E quando você voltar, avise tudo que você está vendo. E o que ele estava vendo? Ele estava vendo a restauração, a restituição do povo de Israel. Ele estava vendo a ação milagrosa de Deus, restituindo
restaurando, levantando aquela nação. E ele começa a ver o templo restaurado. E olha que quando ele está tendo essa visão, a visão que ele estava tendo naquele momento era de restauração, mas o que ele estava vivendo no momento era um momento de caos, era um momento de total destruição, de desesperança, era um momento que muitos estavam chorando, era um momento que o próprio profeta Jeremias, quando andava diante das ruínas de Jerusalém, ele começa a escrever o livro de Lamentações, e ele diz para o povo: vamos trazer à memória o que nos traz esperança. Por quê? Porque a situação estava precária, a situação, humanamente falando, era que nada mais poderia acontecer. Eles estavam, aleluia, humanamente falando, totalmente destruídos e sem nenhum recurso, sem nenhuma esperança que pudesse mudar a sorte daquele povo. Eles não tinham recurso, eles não tinham dinheiro, eles não tinham condições. A cidade santa, o templo onde a glória de Deus se manifestava, estava em ruínas, e o povo estava escravizado na Babilônia. O outro, os mais pobres, estavam nas ruínas em Jerusalém. E é nesta situação que Deus chama o profeta Ezequiel, aleluia, e começa a mostrar para ele: olha, vocês estão vivendo hoje desse jeito, vocês estão vivendo uma situação difícil, uma situação que talvez vocês olham para todo lado e não há saída, não tem como mudar, talvez vocês não tenham mais esperança, mas eu vou mostrar para você o que eu vou fazer com este povo. E quando você voltar, anuncia a eles que eu ainda tenho projeto, que eu ainda tenho planos, que eu ainda, aleluia, tenho pensamentos acerca do meu povo, e vou levantar, vou honrar e vou restituir e restaurar a cidade santa. Aleluia. Era este a situação que o profeta Ezequiel estava vivendo, um momento de total desolação, de total tristeza e abandono. E é nesse momento que Deus ele vem, aleluia. O templo estava em ruínas, mas Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel um templo de pé, restaurado, aleluia. O altar de sacrifício estava de pé, aleluia. Os muros, as colunas do templo estavam restauradas, os serviços do templo estavam restaurados. Agora imagina, aleluia, Ezequiel vendo aquilo, o momento que eles estavam vivendo de tristeza, e Deus começa a trazer um refrigério para a alma dele, dizendo: olha, vocês vão sair dessa, aleluia, a situação vai ser mudada. Talvez seja por isso que Deus usa o profeta Jeremias, no mesmo momento que Deus está dando essa visão para o profeta Ezequiel. Deus chama o profeta Jeremias lá no meio das ruínas em Jerusalém, e manda que ele escrevesse carta para mandar para o povo que estava na Babilônia. E qual era a mensagem que ele estava enviando para aquele povo que estava cativo e preso e sem esperança? A mensagem que Deus manda Jeremias enviar e escrever em uma carta era: eu bem sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejais. Aleluia, oh glória. Você prestou atenção? Aleluia. Deus diz para o povo que estava em ruína: aleluia, eu sei o pensamento. O que é pensamento? Projeto. O que é projeto? Aleluia, planos. O que Deus tinha de plano para o povo de Israel não era de mal, era de paz. Eu já abro parênteses aqui para dizer algo para você da parte de Deus. Talvez você está aqui nesta noite e esse ano não foi um ano bom. Você veio participar desta campanha e talvez você veio com pensamento, pensando: eu já participei de tantos projetos de vida e nada parece que acontece na minha vida. A minha vida está assim, a minha vida está desse jeito, está assado. Mas eu quero dizer para você: os pensamentos de Deus ao seu
seu respeito. Os projetos de Deus ao seu respeito é um projeto, é um plano de paz, de vitória, não é de derrota, não é de mal. Aleluia. Então por que andar cabisbaixo? Por que pensar que Deus te abandonou? Por que pensar que Deus te desamparou? Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Deus não te está te desprezando. É que nesse momento que tudo está parado e parece em silêncio, Deus está trabalhando no projeto que Ele projetou para a sua vida. Ele tem um projeto para você, Ele tem um plano para esta igreja, Ele tem um plano para a sua família, Ele tem um plano para a sua casa, Ele tem um plano para a sua vida financeira. Aleluia. O que você não pode é desistir, voltar para trás, achar que nada vai acontecer. Quem foi que disse isso para você? Eu vim aqui como mensageiro de Deus trazer uma boa notícia para você. É momento de você se levantar a sua cabeça, olhar para o alto e trazer para a sua memória o que te dá esperança. E o que nos dá esperança é saber que os planos de Deus ao meu respeito é um plano de paz, de vitória. Aleluia, aleluia. Aplaude ao Senhor por esta mensagem, por esta profecia, e glorifica Ele em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Toda honra, toda glória para ti. Aleluia. Santo, santo, santo. Oh, glória. Senhor. Glória. Diga para o seu irmão: Seja o teu nome. Deus tem pensamento de paz. Deus tem paz. Oh, aleluia. Deus é tão maravilhoso, Glória a Deus. tão bom, que Ele envia mensagens por intermédio do profeta Jeremias, e agora Ele leva Ezequiel para o futuro. Você ainda não está lá em 2019, mas Deus já está. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que a mente humana não entende, acha que nós somos doidos. Deus. Como assim? Sim. Deus é poderoso. Amém. Aleluia. Não foi isso que o apóstolo Pedro escreve, dizendo que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia? Que Ele não descansa, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele já sabe o que vai acontecer lá no ano de 2019. Ele já sabe o que vai ser. E Ele já está projetando para que você tenha um ano abençoado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele já de antemão está vendo as ciladas e Ele está cortando, quebrando. Glória a Deus. Como assim, pastor? Nada pega Deus de surpresa. Alguém uma vez perguntou para mim: pastor, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que Ele permitiu? Por que Ele deixou? Por que Ele colocou aquela árvore lá? Por que Ele permitiu Satanás ir lá? Porque Ele já tinha um plano antes. Quando nós lemos o livro de Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, ele diz lá que o plano de salvação já estava estabelecido por Deus, planejado por Deus antes da fundação do mundo. Deus sempre está adiantado. Aleluia. É que nós que não entendemos os planos de Deus, achamos que Ele está atrasado. E Deus já havia usado o profeta Isaías para nos dizer que os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Nem os pensamentos de Deus são como os nossos pensamentos. Porque os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Amém. E o salmista, quando começa a escrever a grandeza de Deus, ele diz: Senhor,
Isso é maravilhoso demais para mim, porque antes que eu fale alguma coisa, antes que a palavra chegue na minha mente, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se for no mais alto céu, lá o Senhor também está. Senhor, isso para mim é demais. Você tem noção do tamanho do Deus que nós servimos? Você tem noção do tamanho de Deus, o poder que Ele tem? Se você tivesse noção realmente, se nós tivéssemos a real noção do tamanho, o poder do Deus a qual nós servimos, nós não andaríamos de cabeça baixa e nem choramingando pelos cantos. Nós íamos crer na palavra do apóstolo Paulo, que escreve aos Romanos, dizendo que tudo coopera para o nosso bem. Aleluia. Porque a nossa vida não está à mercê do caos, e nem do acaso, e nem na mercê de Satanás e do diabo. A nossa vida está no controle de Deus. Deus tem as rédeas, aleluia, da nossa vida. Ele governa sobre todas as coisas. Então tudo que acontece conosco, pela permissão de Deus, aleluia, tem os seus propósitos. Então, se você está na presença de Deus e confia neste Deus, glorifique a Ele, aleluia, exalte a Ele, aleluia, e dê graça por tudo. É por isso que Paulo escreve dizendo: dê graça por tudo, mas por tudo sim, porque a nossa vida está na mão do Deus que fez os céus, a terra. Ele controla, Ele rege, Ele está no controle da nossa vida. Você não está, aleluia, abandonado e nem à mercê da situação que você está vivendo. Talvez você olha e não vê saída e diz: ah, eu estou sozinho. Deus está no controle. Eu vou dizer de novo, para ver se você glorifica a Deus, aleluia, e saia daqui de cabeça erguida. Deus está no controle. Quem disse para você que você não vai ser vencedor, que você não vai passar por essa? Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da nossa vida, aleluia. Então adore a Ele por isso. Oh, glória, glória, aleluia, grande Deus. Seja profeta na vida de alguém e vire para ele e diga: Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Deus está no controle da sua vida. Em nome de Oh, Jesus. glórias. Em nome de Jesus. Deus leva o profeta Ezequiel. Glórias a ti. O templo em Jerusalém estava em ruína, mas ele já estava vendo no futuro o templo de pé. E não só isso, quando ele começa a enxergar o templo de pé, você continuando a ler do capítulo 40 até chegar ao capítulo 47, você vai ler nesses capítulos que o templo é restaurado. E diz mais: e a glória de Deus encheu todo o templo. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Ele vê primeiro o templo de pé de novo. Agora ele vê a glória de Deus dentro do templo. Aleluia. E o terceiro, agora ele vai do lado de fora do templo e ele começa a ver um rio, águas que saem debaixo daquele templo. E pelo que a Bíblia relata, a água começa como se fosse pouco, mas conforme ela vai saindo, aquela água vai aumentando, ao ponto que aquele ser angelical chama o profeta e diz: mede 500 metros, e diz para ele: vem. Ele começa a ir, a água dá nos tornozelos. Aí aquele anjo novamente mede mais 500 metros, e ele começa a andar, as águas vão para o joelho, e ele vai medindo mais 500, as águas chegam à cintura. Ele mede mais 500,
a água vai ao ombro. E ele mede mais 500 ao ponto de ele não conseguir mais achar lugar para descansar os seus pés. E ele dizia que agora só dava para atravessar a nado. E algo que chama atenção nessas águas é que essas águas, além de purificar, gerava vida. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz que estas águas, ele depois de atravessar a nada, ele sai novamente. E aquele ser manda ele observar e aquela água cai no mar morto. O mar morto é um mar que não tem vida, é cheio de sal. A Bíblia diz que aquela água cai ali, purifica o mar morto. O sal começa a sair, aquela água começa a penetrar. E aquela água, aquele mar que era um mar morto, aleluia, começa a ser purificado. E ele começa a ganhar vida, aleluia, e começa a brotar peixe. Aleluia, a ponto dos pescadores ir até aquele mar. Ele consegue ver tudo isso. E além disso ele sai e ele começa a ver que em volta daquele rio por onde passava, árvores começam a crescer, frutos começam a brotar. Aleluia, as folhas não ficavam velhas. Aleluia, onde aquele rio passava gerava vida e purificava. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todas as vezes que a palavra do Senhor menciona rio ou água, aleluia, principalmente no Antigo Testamento, ele está querendo mencionar vida. Todas as vezes que fala sobre água ou rio descendo, sendo jorrado, Deus está dizendo vida será gerada, aleluia, no lugar de morte será vida. E é interessante que a água está por toda a Bíblia. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai ver que Deus ele faz um jardim chamado Éden, e naquele jardim passava um rio no meio daquele jardim, que fazia com que o jardim desse fruto. E quando você lê lá no livro de Apocalipse, aonde a terra está restaurada, você vê novamente que o rio está lá. Quando você lê o livro de Salmos 46, ele começa a dizer, o salmista, que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e nada temerei, mesmo que os montes se transportam, mesmo que as águas rujam. Há um rio cujas águas alegram a cidade do Deus Altíssimo, e ela está no meio dela. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando lemos o Evangelho de João, capítulo 4, o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, Jesus fala para aquela mulher: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para mim, e eu te daria água viva. Aleluia. Quando você vai um pouquinho mais para frente, capítulo 7 do Evangelho de João, no último dia da festa, aleluia, a festa dos tabernáculos, a Bíblia diz que Jesus ele se coloca de pé e ele grita no meio daquele ritual de todos os judeus, que naquela festa eles saíam e acampavam em tendas no meio da rua, e eles iam buscar água para relembrar o que eles passaram no deserto, e eles estavam com todo aquele ritual, vinham com a água, derramavam no altar, e no último dia da festa, Jesus ficou todos os dias observando, mas no último dia, Jesus se coloca de pé, e ele dá um brado. O que é brado? Ele grita para todo mundo ouvir: aquele que tem sede, vinde a mim e beba água da vida. Eu fico imaginando a meio daquele ritual, todo mundo para, olha para Jesus e fala: ele está doido, ele endoidou. Que água viva da onde? Aleluia. Quando eu olho para todos esses trechos bíblicos e vejo a Bíblia mencionando água e falando de vida que será gerada, eu logo lembro e vem na minha mente a pessoa do Espírito Santo de Deus. A água é um símbolo da presença do Espírito Santo, e se tem uma coisa que a igreja tem deixado de lado nesses últimos dias, é a presença do Espírito de Deus. Estão buscando tudo para saciar a própria vontade, mas não estão buscando aquele que gera vida, aquele que purifica, aquele que transforma, aquele
o Espírito Santo, com que nós venhamos a gerar frutos, e aonde nós passamos, aleluia, através da nossa vida e do poder do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, começa a gerar vida. Ei, aleluia. Quer um conselho nesta noite? Talvez você tenha orado e pedido a salvação do seu lar. Eu quero dizer para você: se encha do Espírito Santo, porque o Espírito Santo na sua vida vai ganhar a sua casa, a sua família, os seus filhos. É Ele quem salva, é Ele quem convence, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é o Espírito Santo. Busque a presença dEle. Quando a Bíblia diz no livro que nós lemos de Ezequiel, capítulo 47, aonde diz que ele não conseguia mais achar aonde colocar os pés, está dizendo que o Espírito Santo, o poder dele não tem limite. Não tente limitar o poder do Espírito Santo, e é ele que foi derramado sobre a igreja. Jesus, ele já havia dito isso: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar ninguém órfão. Enviarei para vós outro Consolador, e ele vai estar com vocês, ele vai habitar em vocês, aleluia. Ele vai ajudar vocês no momento que vocês se sentirem abandonados. Ele vai estar lá. Quando você sentir vontade de parar, ele vai te fortalecer. Quando você não tiver força para orar, ele vai levar a Deus o seu gemido, aleluia. O que significa a palavra paracleto no original, quando Jesus fala acerca do Espírito Santo, literalmente aquele que foi chamado a andar do nosso lado. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para estar do lado da igreja, andando com a igreja, habitando dentro do crente, aleluia. Por mais que essa profecia seja uma profecia futura para o período do milênio, deixa eu dizer algo para você. Quando eu estava meditando, o Senhor falou grandemente no meu coração, aleluia. Lembra do templo que foi restaurado? O templo ficou de pé, a glória de Deus se manifestou, e o que saiu do templo? Água viva. Agora deixa eu te levar lá para o Novo Testamento. João escreve acerca de Jesus e diz que Jesus, ele tabernaculou no meio de nós. Quem estava, aleluia, manifestado em Jesus? O próprio Deus. É por isso que Ageu, ele diz: olha, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, porque Jesus ia passar por ela, Jesus ia entrar nela. Jesus é o tabernáculo que trouxe a presença de Deus entre os homens. Ele foi morto, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia a morte sentiu ânsia, a morte passou mal, e diz Pedro no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos que a morte recogitou Jesus, porque não pode prender Jesus. Ele passou mal, a morte passou mal, e Jesus ao terceiro dia ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, o que ele fez? O rio de água viva ele derramou sobre a igreja, e esse rio, ele está passando aqui no meio de nós. Esse rio está aqui. Creia que o Espírito Santo está no meio de nós. Eu não sei o que precisa ser restaurado na sua vida, eu não sei o que precisa ser transformado na sua vida, mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito que gera vida está aqui, o Espírito que purifica está aqui, o Espírito que transforma está aqui. Então dê lugar a Ele nesta noite. Abre o seu coração nesta noite. Eu não vim aqui nesta noite, aleluia, trazer uma mensagem, aleluia, a qual Deus vai te alegrar o seu desejo do seu coração. Não, o Senhor me trouxe aqui para dizer, para mim, para você, o que nós realmente precisamos não é de dinheiro, não é de carro, não é de casa, não é de saúde. O que o homem precisa é da presença do Espírito Santo dentro dele. Porque, pastor, e as outras coisas, aleluia, é consequência. Porque se o Espírito de Deus estiver dentro de nós, nós temos tudo, e não teremos falta de
mais. Deus tem mais. Deus tem águas mais profundas. Deus tem experiências mais grandiosas, mais gloriosas. Ouse mergulhar nesse rio, ouse pular nestas águas, ouse nadar nesse rio. Saia, meu irmão, confie no Senhor. Pai, nós ficamos querendo estar no controle. Nós vamos até onde conseguimos andar, e quando começa a voltar um pouco de pé, nós queremos voltar. Ah, não, isso não é para mim. Eu vou recuar um pouco. Não, vai até mais fundo, vai até onde você, aleluia, não consegue mais andar, porque é aí que é o gostoso, porque é nesse momento na nossa vida que é Deus que está no controle. É Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te guiar. Mergulhe nesta noite no oceano do Espírito, porque Deus tem coisas grandes. Deus quer te batizar, Deus quer te dar dons, Deus quer te usar através das suas mãos, curar enfermos. Esse dom está derramado sobre a igreja. O que aconteceu com a igreja que não cura mais enfermos? O que aconteceu com a igreja que não expulsa mais demônios, não salva mais almas? Aleluia, porque nós estamos abandonando a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, coisa que nós não deveríamos abandonar nunca. Se encha, porque Deus quer te usar, Deus quer te levantar nesses últimos dias da igreja na face da terra, nesses últimos momentos. Deus quer te usar, o Espírito Santo quer te levantar. Deixa eu dizer algo para você: Jesus está muito mais próximo de voltar do que você imagina, porque a Bíblia diz, o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz, aleluia, que ele já naqueles momentos estavam vivendo os últimos minutos. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque essa já é a última hora. Há mais de 2000 anos atrás, aleluia, ele escreve dizendo que era a última hora. Imagine agora, estamos nos últimos minutos, nos últimos segundos. Jesus está voltando. Não pense você que Jesus vai demorar mais 100 anos, 1000 anos. Ele está voltando e Ele quer avivar a sua igreja. Ele quer despertar o seu povo. Ele quer tirar a sua igreja da mornidão, do desânimo, da mesmice. Ele quer derramar o poder dele para que haja um avivamento, para que almas se rendam, para que almas se convertam, para que os enfermos sejam curados, para que o nome dele seja glorificado através das curas, dos milagres. Aleluia, Ele quer te usar. O Espírito de Deus, Ele quer te usar, mas Ele só usa quem se coloca na brecha. Ele só usa quem tem fome. Ele só levanta quem tem sede. Ele já havia dito através do profeta Isaías: derramarei água sobre o sedento. Ele só derrama esta água viva sobre a vida daquele que está sedento. Se você não tem sede pela presença dele, não adianta. Pode vir um pregador que for, pode vir quem for, aleluia, vai orar por você, você vai embora do mesmo jeito, porque você não tem fome, você não deseja a presença dele, você não quer, aleluia, porque ele já usou o profeta Isaías dizendo: eu vou derramar água, mas sobre aqueles que estão sedento, aqueles que estão desejando, aqueles que estão querendo, aqueles que estão famintos, aqueles que querem, eu vou derramar o meu Espírito. É sobre esses que estão com sede, é esses que estão com fome, que eu vou encher, que eu vou transbordar, e vai ser instrumento nas minhas mãos. Deixa eu ver aqui nessa noite, se nesta noite de quinta-feira tem alguém que está sedento. Deixa eu ver, levanta a mão. Eu quero ver se você realmente está sedento por esta presença gloriosa. Se você está sedento, hoje é o dia, essa é a hora. O Senhor vai derramar do seu rio. É onde tiver morto, se tiver uma área na sua vida que está morta, infrutífera, este rio vai passar aí. E o que vai acontecer, pastor? Vai gerar vida. Ramaço e decômbria, chamandara Ele está aqui, a presença dele está aqui, a glória dele foi derramada neste lugar. Aleluia, com a permissão da pastora, eu gostaria que você ficasse
ficasse de pé no seu lugar. Oh glória! Aleluia. Oh glória, eu quero orar com você. Aleluia. Para me encerrar esta minha palavra. Aleluia. Aleluia. Se for possível, segure na mão do seu irmão. Aleluia. Oh glória, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Chorama acandara chovias. Apou que terrebiantou camaia chuvias. Chamandara covia, tequebele estéria. Eveleva suide camaia do redestéria. Eplonda rabia covia. Emiando quebia estéria. Esse rio já está passando aqui. Esse rio já está passando aqui. Se você tem sede, mergulha, mergulha. Como assim, pastor? Quando eu vou mergulhar, abre o coração. Começa a dar glória. Começa a dizer aleluia. Mergulha, mergulha. Porque esse rio vai até o ano de 2019. E os seus projetos vão ganhar vida. Os seus projetos vão ganhar vida. A sua vida vai ter vida e vai frutificar. Começa a glorificar, começa a dizer glória. Começa a dizer aleluia. Começa a dizer glória. Aleluia. Você que é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em outras línguas, porque Deus está abrindo os céus aqui nesta hora, e Ele está derramando dons espirituais, Ele está derramando o dom de cura, o dom de línguas estranhas, o dom de interpretar as línguas, o dom da fé, o dom da ciência, o dom das maravilhas. Recebe nesta noite, porque tem um rio passando aqui, tem um rio que gera vida. Recebe vida agora, recebe vida agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Aleluia, não tenha timidez. Aleluia, abra sua boca e começa a dizer glória, porque Deus vai te encher, o Senhor vai te encher, o Senhor vai te encher, o Senhor vai te encher. Eu não vim aqui nesta noite, peguei trânsito para mexer, brincar com a sua fé. Eu vim aqui profetizar na sua vida que existe um rio e ele está passando aqui, um rio que gera vida, um rio que transforma, um rio que traz alegria, que traz esperança. Sinta ele, sinta a presença dele, sinta. Seja cheio, recebe o renovo, recebe o renovo. Vai abrir a boca, deixa Deus encher. Seja renovado, recebe renovo. Línguas novas, renovo, recebe renovo. Abassuri me candalácia, chia paloque fácia, lamandarassuri me canto quéria, limandarasséria, chimianto comandarasséria, lamandarassuri me candalasséria. Cheio. Eu profetizo nesta noite que você vai chegar no seu trabalho amanhã. Aleluia. E a quem você tocar e quem chegar perto de você vai sentir vida, vai sentir a vida que vai jorrar de dentro de você, o poder do Espírito. Seja cheio, recebe nessa noite. Glória. Aleluia. Glória. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Cuida da minha igreja, derrama sobre a minha igreja um unção de renovo. Em nome de Jesus. Deus tremendo. Aleluia, Santo Deus. Santo. O Espírito de Deus também é movimento. Glórias, aleluia. Você não vê o vento, mas onde ele passa você vê o que ele está fazendo. Aleluia. Nós não estamos vendo o Espírito Santo aqui. Cada barulho de língua estranha.
Cada lágrima que está descendo Aleluia, Senhor. dos olhos de alguns irmãos que estão aqui. Oh, Deus tremendo. Renova, Senhor. É a certeza que o Espírito Santo está soprando. Que a Aleluia. água está sendo jorrada. Aleluia, Oh, Senhor de Deus. calava, churama, calama, Mandeco de Rebias, Idiom Macaia, Surabate, Glórias, glórias, Camanto Mina Siriandore Caiaste, Idiom de Camaia, Súbia, Rica Tumandaia, Suramaia Condeste, Liliandaia Caia, em nome de Namanamadu Diabati Canto, Canaia, Sidianto, Nemanda Canaia, glorificar. Dinia Subi Canto, Caia, Steplaca Tumandaia. Assim diz o Senhor. Lias, Tuma Canto, Naia, Sibicanaste. O ano de 2019 abaixou que abalarei a estrutura desta igreja. Lamaia show haverá um avivamento como nunca antes houve neste lugar. Lá estua que tornar assim joquevi navanto cone. Lidia suramaia canto que neste medaia. Levantarei eu neste lugar, homens, mulheres. Choraia contemplo sui de canaia sorebecaia, que depositarei neles o meu espírito, diz o Senhor. Via calabachou e me antequeve a sóbia. Estenderão as mãos, os enfermos serão curados. Profetizarão e acontecerá o que foi profetizado. Aleluia. Aleluia, diz o Senhor para esta igreja, para este povo, estou eu abrindo os céus sobre este lugar. Oh glória! E hoje é apenas uma porção daquilo que eu tenho para fazer neste lugar. Então estenda a sua mão direita e recebe o que Deus está derramando. Sinta, 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 sinta. Apenas uma porção do que Deus vai começar a fazer neste lugar no ano de 2019. Sinta, sinta, sinta na palma da sua mão. Sinta, sinta, creia, creia. Deus está aqui e Ele está abalando a sua estrutura. Recebe, toma posse nesta noite desta palavra, desta profecia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus. Você crê nessa palavra?